Quantos conhecem o pastor Ralph Phelps? Aleluia. Tá famoso, depois me dá um autógrafo. Queridos, esse ano Deus tem nos abençoado muito. E há realmente uma unção de crescimento e multiplicação sobre nós. Pastor Ralph Phelps, ele foi um dos líderes de sucesso aqui nessa igreja. Liderou talvez o maior distrito aqui. Deixou um discípulo abençoado, que é o Alan e a Andresa. E ele foi desafiado aí para Magé. O pessoal de Magé está aí? Então, o pastor Ralph passou um tempo, inclusive Magé está num desafio de uma construção lá de urgência, né? Falaram que teve uma reunião lá que deu 800 pessoas. Olha. E o espaço agora é para quanto? 1.500 pessoas? Não é melhor construir um Maracanãzinho lá? Então, o pastor Ralph foi lá para Magé, um grande desafio. A igreja cresceu muito, me parece que a maior igreja, a segunda maior igreja de Magé, já é a maior igreja de Magé. E já tem Parque Bonneville. Então, e depois o pastor Ralph foi desafiado aí para Cabo Frio. O pessoal de Magé chorou muito. Mas ele disse, não, de vez em quando eu estou aí, não fiquem assim, chorando tanto, eu vou atender a necessidade de vocês. E lá em Cabo Frio, um grande desafio. O pastor Ralph é uma pessoa muito organizada, tudo que ele faz é muito lindo, muito chique. Ele é a pastora Lisa, agora é pastora Próspera, antes era Lisa, agora é pastora Próspera. E eu fico muito alegre quando eu vou em Cabo Frio, que eu vejo aquela igreja enorme. Gerou 2 núcleos, né? 3 agora. Final de semana agora nós estamos indo lá para Búzios inaugurar o 3º núcleo. Isso é só o começo, né? O pastor Ralph tem sido muito solicitado para pregar por tudo quanto é canto no Brasil, falando sobre a visão do MDA. E agora Deus colocou no coração dele invadir a Europa, começando pela Suíça, abrindo várias igrejas por lá. Eu sei que isso vai realmente acontecer. E nós o convidamos, ele está aqui para ministrar para nós hoje. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Curve sua cabeça por um instante. Pai, a tua palavra nos sustenta, nos limpa, nos edifica, nos direciona. E nós queremos abençoar o pastor Ralph Phelps nessa noite. Há pastores aqui com carências, necessidades. Pai, nós queremos abrir os nossos corações para que o Senhor ministre as nossas vidas. E com tudo que nós vamos aprender, nós queremos aplicar, Pai, em cada igreja local. Foi o Senhor quem disse, pede-me e eu te darei as nações por herança. E nós pedimos e queremos. O Brasil é celeiro do mundo. Que cada igreja possa receber da tua bênção nessa noite. E que o nome de Jesus seja glorificado através de cada pastor, de cada irmão, de cada irmã, de cada líder que se encontra aqui nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois de uma introdução dessa, meu Deus. Eu só quero corrigir uma informação que foi dada errado. A Copa não começa no dia 12, viu? Ela começa no dia 15, às 1h da tarde, quando a Suíça vai jogar contra Equador. Por incrível que pareça, não sei o que houve. Eu acho que é porque eu saí de lá. Mas hoje a Suíça está no 6º lugar do ranking da FIFA. O que é isso? Certas coisas só acontecem com muito jejum e oração, viu? E ainda vai ser cabeça de chave aqui na Copa do Mundo. E olha que os meus discípulos se reuniram e não que me deram ingresso para assistir um jogo da Copa. Glória a Deus. Também foi fácil, porque vai ser no jogo Suíça-Honduras. Ninguém quer ver mesmo, então foi fácil conseguir. Quem vai pagar alguma coisa para assistir um jogo desse?
Mas eu estarei lá, viu? Se você ouve o nome suíço, você vai lembrar de mim. Então, que bom. Não quero nem te pedir oração para você perder tempo para essas coisas, porque se ganha, se perde, tanto faz. O importante é que Jesus seja conhecido no mundo. Amém, queridos? Serve também para o Brasil. Nós vamos assistir, nós vamos torcer muito. Nós vamos assistir os jogos na igreja, né? Aquela movimentação toda. Mas no fundo, o que realmente importa é que o nome de Jesus seja conhecido. Amém? Queridos, eu quero ministrar uma palavra e já quero declarar que eu estou contente de estar aqui. Muito obrigado pela confiança, apóstolo, de ter me convidado. Mas eu gosto de ambientes como esse aqui, que a gente está entre líderes, pelo menos a maioria é líder. Então, são momentos que a gente talvez pode falar um pouco além dos princípios elementares da fé, que a gente muitas vezes na igreja acaba pregando sobre isso. Apesar que eu penso que são nos princípios elementares da fé que está o nosso grande desafio, né? A fé, arrependimento das obras mortas, essas coisas, perdão, essas coisas que acabam sendo os grandes desafios para a gente viver no nosso dia a dia. Eu quero ministrar uma palavra, creio eu, de todo o meu coração, que foi Deus que colocou para eu ministrar hoje aqui. Essa palavra é resultado de inúmeras conversas. O pastor, o apóstolo Ari, acabou de falar. De fato, tenho viajado muito, às vezes eu fico até constrangido para onde eu sou chamado. Agora mesmo, semana passada, eu estava em Porto Alegre, ministrando entre pessoas tão capacitadas, tão, sabe? Quando eu subi no púlpito, eu me senti, quem me conhece sabe, eu não fico muito facilmente constrangido. Mas eu fiquei muito constrangido, porque entre tantos homens tão capacitados, estava eu também ministrando. Que bênção, glórias a Deus, e também agradeço a cobertura espiritual que nós temos recebido. Mas nessas conferências, igrejas, eu tenho muitas conversas, a gente conversa muito. A gente vai lá ministrar, mas pessoas vão lá no hotel onde a gente fica hospedado, às vezes vai na casa onde a gente está, a gente conversa muito, muitos pastores nos procuram, e o que eu quero ministrar hoje é um resultado dessas conversas, de muitas conversas, de coisas que eu tenho ouvido recentemente ou ultimamente, por onde eu tenho andado. Sabe que eu descobri uma coisa interessante? Eu estava conversando outro dia lá, em Cabo Frio com um pastor, enquanto eu estava conversando com ele, falando com ele, aquilo que eu estava ouvindo sair da minha boca, enquanto eu estava falando, eu pensei assim, sabe que isso faz sentido o que você está falando? É uma experiência meio, sabe, fora do corpo, assim. Que você, quantos já se ouviram falar em algum momento, assim, que você prestou atenção naquilo que você estava falando, e de repente, falei, rapaz, isso é legal o que você está falando. Mas eu estava conversando com um pastor, e eu falei para ele, olha, nós estamos agora, esse ano, em agosto, vai fazer 14 anos que nós estamos trabalhando na visão do MDA. E eu percebo o seguinte, os pastores devem ter uma experiência parecida. As pessoas que hoje são atraídas pela visão do MDA, muitas vezes são atraídas por motivos diferentes do que nós fomos há 14 anos atrás. Muitas pessoas, hoje eu sempre falo, né, nós moramos em Cabo Frio, então, linguajar bem praiana, a onda do MDA está em alta, na verdade, está todo mundo conhecendo, e tem gente, surgiu uma coisa nova aí, o MDA, mas na verdade esse negócio já é bastante velho. E nós, na época, nós fomos atraídos ao MDA, por motivos diferentes do que a turma de hoje. A turma de hoje que vai em conferência está atrás de crescimento, de multiplicação, de igrejas grandes, de números. E na época que nós conhecemos a Igreja da Paz, sabe que nos atraiu a essa turma lá? Foi a humildade, foi a simplicidade, foi ver o Evangelho na prática, no dia a dia. E eu percebi agora, andando por essas conferências,
que tem uma turma aí que quer logo os segredos do crescimento, e como que faz, e como que multiplica, e como treina novos líderes, e me dá a chave mágica que vai fazer a igreja crescer. Mas eu acredito que por trás de toda essa estrutura do MDA, que é uma bênção, há princípios imutáveis da palavra de Deus. E eu quero, obrigado, pastor Joselito, e eu quero falar hoje sobre um desses aspectos tão profundos, tão importantes. Eu quero falar sobre um tema altamente espiritual. Fala para a pessoa que está ao seu lado, altamente espiritual. Queridos, eu quero falar sobre algo muito, extremamente, olha, eu estou escolhendo essas palavras para colocar peso em cima. Eu não sou uma pessoa que usa palavras fortes a qualquer momento, mas eu estou usando essas palavras fortes porque realmente esse assunto ele é extremamente sensível, pois o próprio Deus é o detentor da totalidade do direito deste assunto que eu quero ministrar hoje. Eu quero ministrar sobre honra. Fala para a pessoa que está ao seu lado, honra. Quantos podem declarar de todo o seu coração, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor Jesus? Então Deus, Ele é o detentor de toda honra. Agora, esse tema, ele se torna muito atual no nosso dia a dia, porque no MDA a gente chega muito próximo das pessoas, a gente lida com pessoas, e querendo ou não, a gente entra nesse negócio de gratidão, de reconhecimento, de agradecimento. Meu Deus, é uma declaração que talvez uma das mais constrangedoras que alguém pode fazer para mim. É uma pessoa chegar para mim e falar assim: olha, pastor, eu agradeço a Jesus, é tudo por Ele, para Ele e por meio dEle, mas eu também te agradeço, porque se você não tivesse se colocado à disposição, eu não sei onde eu estaria. Então, aonde tem relacionamentos interpessoais, a questão da honra acaba se tornando um tema bastante central. Eu percebo que muito tem sido falado, e mesmo também escrito, sobre a recompensa do nosso reconhecimento pelas pessoas que têm sido usadas por Deus como bênção em nossas vidas. Quantos aqui tem pessoas que você pode afirmar, tem sido bênção na minha vida? Então, eu acredito 100% nesse princípio. Eu acredito tanto que no ano retrasado, em 2013, nós pegamos um valor considerável do caixa da igreja, nós compramos 150 livros de um autor chamado John Bevere, e a igreja comprou 150 livros chamados A Recompensa da Honra. Alguém já leu esse livro? Se você não leu, você precisa ler. Para mim faz parte da leitura obrigatória de um crente. E mais ainda nós que trabalhamos sempre, porque todos que discipulamos também temos discipuladores acima de nós. Então esse livro, ele é muito profundo, muito legal, traz saúde para a igreja. Então nós compramos 150 livros e nós demos para os nossos dirigentes de grupo familiar, ou líder de célula. Está dando uma confusão entre célula e grupo familiar, porque por onde vai... Agora foi pequeno grupo, então dá uma salada na nossa cabeça. Mas nós demos para todos os nossos dirigentes de grupo familiar. A igreja deu. Por quê? Eu acredito 100% nesse princípio da recompensa da honra. Agora, o que Deus, porém, colocou no meu coração para ser falado aqui hoje é uma abordagem um pouco diferente. Nós vamos olhar para o mesmo tema, mas de um outro ponto de vista. Você sabe que, vamos supor que isso aqui é o assunto, e nós temos como olhar de várias formas para o mesmo assunto. Apesar que isso aqui não é um bom exemplo, porque ele é bem simétrico, né? Mas vamos supor que nós vamos olhar para esse arranjo. Você está vendo esse arranjo de um jeito porque você está olhando de frente. Ele foi feito para você olhar para ele. Eu olhando aqui de trás,
você iria me... Pastor, o que o senhor está vendo? Eu vejo mais verde e algumas flores aqui. Quando você olha de frente, você vai ver muito mais flores do que verde. Então, mas é o mesmo arranjo. Então, nós vamos falar sobre esse tema de honra, mas de um outro ponto de vista. E eu conto com sua maturidade, porque em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte, que as coisas espirituais precisam ser discernidas de forma espiritual. Quantos espirituais nós temos aqui? Em nome de Jesus, as coisas espirituais precisam ser discernidas pelo Espírito. As coisas espirituais não podem ser compreendidas pela nossa lógica. Por isso as pessoas no mundo não entendem a nossa forma de semear, dizimar na casa de Deus. Dizimar, semear, é uma atitude espiritual, precisa ser discernido pelo Espírito. Por isso as pessoas falam assim, vai lá dar dinheiro para o pastor. É uma abordagem carnal desse assunto. Mas quantos se sentem felizes, satisfeitos a ofertar e dizimar na casa de Deus? É porque é algo espiritual. As coisas espirituais precisam ser discernidas pelo Espírito. Então, o tema dessa mensagem é o outro lado da honra. Queridos, na visão do MDA, e muito acima dela, por ordenança bíblica, porque nós não estamos aqui defendendo, levantando a bandeira do MDA. O MDA é uma ferramenta, mas quem opera é Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja sempre dado ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu tenho visto algumas pessoas que MDA, é tudo, meu Deus. Tem pastores que falam assim, desde que eu conheci o MDA, aí eu me converti de verdade. Meu Deus, o que você fez antes então? Mas tem gente que fala isso. Tem pessoas que chegam no púlpito e falam, gente, nos últimos 20 anos nós fizemos tudo errado, agora que eu aprendi o certo. Misericórdia, isso não pode acontecer. Mas, queridos, nessa visão do MDA, e muito acima dela por ordenança bíblica, fala para a pessoa que está ao seu lado, ordenança bíblica. Nós nos doamos para as outras pessoas, não é verdade? Nós nos doamos para os outros. Nós nos presenteamos para os outros. A gente não teria necessidade nenhuma de fazer isso, mas por uma ordenança bíblica e para algo que o Espírito Santo gera em nós e também porque o que nós recebemos da nossa liderança, nós nos doamos para as outras pessoas. Muitas vezes nós deixamos os nossos desejos, os nossos sonhos de lado para servir os outros. Quantos aqui já deixaram de lado alguma vontade sua para servir os outros? Então isso é bíblico. Empenhamos a nossa vida para reproduzir aquilo que recebemos. Nós nos derramamos na vida dos nossos discípulos e ovelhas. Amém? Nós somos usados como instrumentos e ferramentas nas mãos de Deus para aperfeiçoarmos e potencializarmos a vida das pessoas que Jesus tem confiado a nós. Poder de Deus flui através da nossa vida para os nossos discípulos. É verdade que Deus que faz, mas Deus acaba usando pessoas para cuidar de nós, não é verdade? Por isso essas pessoas chegam às vezes para mim, eu creio que para todos os pastores, líderes, discipuladores, e reconhecem, olha, realmente é Jesus que faz, mas Jesus acaba usando pessoas, e essa pessoa é você, e eu te agradeço pelo seu empenho na minha vida. Agora, eu creio que nós seremos usados ainda muito. Nós cremos que tudo que nós estamos vivendo é apenas o começo. Eu estou igual, como diz o ditado, pinto no lixo. Queridos, apóstolo Ari mencionou Magé. Meu Deus. Magé. Magé. Glórias a Deus. Nós estamos já, em nome de Jesus, já estamos com 94 grupos familiares em Magé. Glória a Deus, nós estamos construindo o maior prédio daquela cidade para uma igreja.
Quem já foi em Cabo Frio, acha aquela igreja grande. Magé terá 3 vezes o tamanho de Cabo Frio, aleluia. Estou olhando para ali porque esse bigode ali que tem poder sobrenatural, que é do pastor Gilson, que é o nosso pastor de referência ali em Magé. Que coisa tremenda, mas eu sei que o pastor Gilson, o pastor Angélica, eles têm se derramado na vida de outras pessoas. Eles têm doado a sua vida. Agora, queridos, poderosos homens e mulheres serão gerados debaixo das nossas mãos. Quantos profetizam isso sobre sua vida, sobre seu ministério? Eu serei usado para gerar poderosos homens e mulheres de Deus. Amém. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É uma história já bastante conhecida, você vai daqui um pouco entender que tudo isso tem a ver com MDA. Vamos ler aqui alguns versículos. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá bom? Você vai acompanhando na sua versão aí. Podemos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Então, olha só, de quem nós estamos falando? Esse homem aqui é chamado de Saulo, mas todos nós, por isso eu falei que eu gosto desses ambientes, porque não tem que dar uma grande explicação. Quantos aqui nós sabemos, você já sabe que esse Saulo depois virou Paulo? Quantos aqui já sabem? Que bom, é porque nós estamos numa reunião de liderança, viu? Falei, não, mas poxa, esse pastor é ignorante, ele fala Paulo, mas na verdade o nome dele era Saulo, então, aleluia, glória a Deus. Queridos, esse homem, Saulo, que depois foi transformado em Paulo, ele se tornou o apóstolo dos gentios. Você precisa entender que nós estamos falando de um homem que, segundo Gálatas capítulo 1, não recebeu depois o evangelho de ninguém. Ele mesmo fala, foi nenhum homem que pregou para mim, foi uma revelação do próprio Senhor Jesus.
Esse Paulo, que era Saulo ainda, agora está na casa de uma pessoa, é cega, não sabe de nada, e Deus chama um homem chamado Ananias. Ananias chega lá, e por intermédio de Ananias, ele impôs as mãos. Olha que a Bíblia diz o que a sequência dos acontecimentos. Primeiro, através da vida de Ananias, Saulo foi curado. Fala para a pessoa que está ao seu lado, ele foi curado. Oh! Outra coisa, ele fala aqui nesse texto, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eu te pergunto, quem foi usado por Deus para encher Saulo com o Espírito Santo? Foi Ananias. Já pensou uma coisa dessa? Oh, aleluia! E outra coisa, depois do mesmo versículo diz que ele se levantou e ele foi batizado. Quem batizou Saulo? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Foi Ananias. Irmão, esse homem foi usado por Deus, sim ou não? E não era qualquer um, não. Era o grande Saulo de Tarso, que depois se tornaria Paulo. O homem que foi usado por Deus para escrever mais que a metade do Novo Testamento. Que gerou uma base sólida para nós que somos gentios, cremos em Cristo Jesus. Então, só ratificando, Ananias foi usado por Deus para curar Saulo, para batizar Saulo no Espírito Santo e para batizar ele nas águas. Que coisa impressionante. Agora, queridos, voltando ao nosso assunto da honra, o outro lado da honra. Eu te pergunto, se Ananias não teria vencido seus medos, ele colocou seus medos diante de Deus, se Ananias não teria vencido seus medos, Deus iria descartar Saulo, ou ele iria procurar um outro Ananias? O que você me diria? Deus falou assim, poxa, Ananias não está querendo ir, então, consequentemente, Saulo não vai ser Paulo e vou ter que arrumar toda uma outra história. O que você acha? Que Deus, se Ananias falasse assim, Deus, eu estou com medo demais, eu não quero ir lá, o cara vai me matar, eu tenho ouvido, não quero. O que você acha que Deus teria feito? Ele teria descartado Saulo ou ele teria arrumado um outro Ananias? Ele teria arrumado um outro Ananias. Ainda bem que Deus não descarta ninguém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, outra pergunta. Sem Ananias, existiria Paulo? Sem Ananias, existiria Paulo? Pensa bem nas implicações da sua resposta. Já nós vamos responder. Queridos, como mencionado na introdução, não duvido que Deus teria arrumado um outro Ananias. Aliás, deixa eu só voltar aqui ao assunto, espera aí. Lembra que nós estamos olhando para o tema da honra para um outro lado. Fala para a pessoa que está ao seu lado, é o outro lado. É outro ponto de vista. Deixa eu te contar uma história que eu ouvi, um pastor falando comigo. Um pastor, agora recentemente. Ele estava meio alterado, não estava fora de si, mas deu para perceber que ele estava meio chateado. Ele falou assim para mim, pastor, já ouviu falar daquele pastor lá? Que todo mundo quer agora, né? Não tem nem mais agenda para ele ir, não sei onde. Pastor, aquele rapazinho, ele converteu debaixo das minhas mãos, na minha igreja. Pastor, Ralph, quem impôs as mãos sobre ele
Fui eu. Tudo que ele sabe, ele aprendeu de mim. Agora ele não quer saber mais de mim. Agora ele está cuspindo no prato que ele antigamente comeu. Queridos, nós estamos lidando com pessoas. Você será muito usado por Deus para abençoar muitas pessoas. Quantos creem que muito poder de Deus vai fluir através da sua vida? Muitos homens e mulheres tremendos, poderosos serão levantados através do seu ministério. E eu já profetizo que todos eles aprenderão a honrar de baixo para cima. Eu te pergunto, naquela história que o pastor me falou, de um rapaz ter crescido debaixo do ministério dele, e tudo que ele sabe, ele aprendeu daquele pastor, depois ele achou que não precisa mais do pastor e foi embora. Aquele rapaz fez a coisa certa? Fala para a pessoa que está ao seu lado, 100% certeza não. Esse rapaz quebrou um princípio da honra que nós conhecemos muito. Aquele livro, Recompensa da Honra, trata disso. Mas isso aqui não é o foco, eu não quero falar sobre isso hoje. Eu quero focar hoje no seu coração, querido líder, que está abençoando tantas pessoas. Sabe, meu Deus, eu até hoje sou surpreendido pelo crescimento das nossas igrejas. Eu nunca planejei isso. Como eu falei, não cheguei para o MDA porque eu queria ter uma igreja grande. O crescimento da igreja foi uma consequência que está acontecendo. Queridos, hoje, pela graça de Jesus, meu Deus, como que pode? Tem 194 grupos familiares entre Cabo Frio e Magé. A gente começou ali em Rocha Miranda com um grupo familiar. Meu Deus, que grupo complicado, não foi, Lisa? Meu Deus do céu. Eu nunca planejei o crescimento. Mas, queridos, hoje, e isso vai acontecer, já está acontecendo contigo, que muita gente, você vai ser usado por Deus para potencializar o crescimento da pessoa. Muita gente vai crescer debaixo das suas mãos, em nome de Jesus. Sabe, eu estou pregando em primeiro lugar para mim. Porque como nós lidamos ou lidaremos com pessoas que não estão nos honrando, não estão reconhecendo, estão talvez indo em outro lugar e arrebentando. Interessante, eu fui atrás de Ananias para ver o que aconteceu com ele. A Bíblia, já nós vamos falar, ele é mencionado mais uma vez. Mas será que Ananias, ele viajou para Antioquia e falou assim, gente, esse Paulo aí, o apóstolo gentio, se não fosse por mim, meu irmão, estaria cego até hoje. Foi aqui, ó, aqui que está o poder, meu irmão. Sabe quem batizou, quem impôs as mãos para ele ser batizado no Espírito Santo? Fui eu, rapaz. Está achando engraçado? Eu tenho visto isso por aí. Gente ficando chateado. Rapaz, tu não tem ideia com quem está falando, rapaz. Ainda faz cara de embocado assim. Você sabe quem batizou esse rapazinho aí? Rapaz, está pregando, é? Será que Ananias foi em Antioquia, foi atrás? Foi para Jerusalém, foi para Corinto, foi para Atenas. Ei, meu irmão, se não fosse por mim, esse Paulo aí, hein? Eu não sei. Interessante, por 2 vezes o apóstolo Paulo conta essa história que nós lemos em Atos capítulo 9, que ele foi para Damasco, no meio do caminho, teve um encontro com Jesus. Por 2 vezes, pelo menos, está registrado aqui na Bíblia. Na primeira vez, em Atos capítulo 22,
quando ele é preso em Jerusalém, ele pede para falar ao povo. Ele para numa escadaria e começa a falar, contando essa história. Ali ele menciona um homem chamado Ananias. Ele veio, impôs as mãos sobre mim e aconteceu. A segunda vez, quando ele está diante do rei Agripa e de outras autoridades daquela época, ele conta a história de novo. E não menciona Ananias nem menciona ele, não fala nem, olha, veio um homem, ele vai contando a história e passa por cima desses acontecimentos. Queridos, a Bíblia diz em Provérbios 4, versículo 23, sobre todas as coisas que alguém deve guardar, guarda o teu coração. Fala para a pessoa que está ao seu lado, guarda o teu coração. Eu creio, porque o apóstolo tem profetizado isso sobre nós. A nossa vida, minha e da minha esposa, tocará nações em nome de Jesus. Eu estou indo mais na fé dele do que na minha. Brincadeira, eu estou na fé que Jesus é o mesmo em todo lugar, em nome de Jesus. Mas é muito importante o apoio da nossa liderança. Queridos, você sabe que existe uma teoria que os maiores homens de Deus, que essa face da terra já viu, você nunca ouviu falar. São pessoas que só Deus sabe quem é quem. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus te conhece. Queridos, tem duas formas básicas como nós podemos reagir em cima da desonra, do não reconhecimento do nosso trabalho. Porque deixa eu te avisar uma coisa, querido, que você está pensando em entrar no MDA, você já está no MDA, começando. Infelizmente, é quase inevitável que um dia alguém que você se doou, você se presenteou, você se derramou na vida daquela pessoa e ela não vai reconhecer o que você fez. Uma das coisas mais difíceis que eu já ouvi na minha vida foi numa conversa com uma pessoa que estava indo embora. E eu estava falando com ele, fazendo um histórico dos últimos 9 anos que ele era meu discípulo, nós viajamos junto, nós pagamos a metade da faculdade dele, nós fizemos tanta coisa por ele. No final ele falou o seguinte para mim, Pastor Ralph, eu nunca lhe pedi nada. Meu Deus, e o coração, para onde vai? Queridos, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem os desígnios da vida. Tem duas formas básicas como nós podemos encarar a desonra das pessoas, o não reconhecimento. Quantos aqui já passaram por alguma situação dessa, que você se derramou, você se doou, mas de lá foi mal interpretado, ou foi mal agradecido? Quantos aqui já passaram por uma situação dessa? Então é contigo que eu estou falando hoje aqui. Ou quem sabe, a pessoa agora está bombando no Brasil e nem fala mais em você, você é uma página virada, você está esquecido já. Primeira forma como nós podemos, básica, tem várias formas, mas eu creio que são duas formas básicas. A primeira é cair na armadilha do ressentimento com a atitude e ficar magoado. Queridos, eu comecei falando que eu estou me referindo a pastores que eu tenho ouvido falar comigo, pessoas magoadas, pastores magoados com membros de igreja. Pastores com ressentimento no coração, de pessoas que não agradeceram. E eu te pergunto, é certo que as pessoas fizeram? Não, claro que não, é horrível. E eles vão se ver com Deus. Vai lendo esse livro de da recompensa da honra. Mas eu estou falando hoje sobre o coração de quem foi usado por Deus para abençoar, que foi usado por Deus para batizar, que foi usado por Deus para restaurar casamento, que foi usado por Deus para batizar no Espírito Santo.
que foi usado por Deus para curar a pessoa. Então, uma forma que eu tenho visto algumas pessoas caírem na armadilha do ressentimento, líderes magoados. Tem outro livro desse mesmo autor, fantástico, chamado A Isca de Satanás, que fala exatamente sobre isso. A segunda forma, em nome de Jesus, que nós estamos aprendendo, e essa que nós já vamos pegar, é nutrir no nosso sentimento, quando alguém porventura fizer isso com a gente, é nutrir um sentimento de gratidão a Deus, que a gente pôde ser útil na obra de Deus. E você olhar para as suas mãos e falar, rapaz, quem pensou? Imagina Ananias. Quem pensou, cara, na época não tinha a mínima ideia o que iria acontecer com esse Saulo. Rapaz, que privilégio, rapaz, quando eu pus as mãos do Espírito Santo, fluiu através de mim. E o Saulo, naquela época, não tinha a mínima ideia, que hoje é o grande apóstolo Paulo. Eu fui usado por Deus, rapaz, que coisa impressionante. Mas há uma pequena mudança de atitude entre gratidão e, eu nem sei como se chama esse outro sentimento, de querer ser reconhecido, de querer ser honrado, de se ressentir com aquilo que não está recebendo. Mas é uma pequena mudança, mas que faz tanta diferença, você ser grato a Deus, e falar, Deus, quem pensou um dia eu ser usado pelo Senhor, o poder do Senhor fluir através da minha vida para aquela pessoa. Outro dia nós estávamos conversando com uma menina, que uma pessoa saiu da igreja. Eu não posso te afirmar os motivos, porque eu só ouvi um lado da história, e quem é maduro já sabe que sempre tem dois lados da história, não é verdade? Então nunca nos podemos basear num lado só da história. Mas uma coisa impressionante que a menina falou para nós, que aquele pastor da igreja falou assim, olha, aquele Judas, eu amaldiçoo ele. Falei, meu Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você não é pai de santo evangélico. Nós estamos aqui para abençoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou terminando. Pergunta: de onde vem a recompensa dos líderes? Isto inclui discipuladores, dirigentes de grupo familiar, pastores, toda a hierarquia dentro da igreja. De onde vem, de onde nós devemos esperar a nossa recompensa? Vamos ler em Mateus capítulo 10. Quem achou Mateus capítulo 10, diga glória a Deus. Mateus capítulo 10, versículos 40 em diante. Olha só que coisa interessante. Das recompensas. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, olha só que interessante. Jesus fala primeiro, olha, quem recebe profeta. Profeta é alguém que está sendo usado por Deus na sua vida. Ele está acima de você.
Ele fala de justo, está acima de você. Mas depois, no meio destes versículos, talvez você nunca reparou, ele fala: se quem der pelo menos um copo de água fria para um desses pequeninos. Quem são esses pequeninos? Ele não está falando mais de apóstolos, de profetas, de pastores. Ele está falando de gente pequenininha. Quantos além de mim são bem pequenininhos no reino de Deus? Ainda. Em nome de Jesus. Então ele fala: profeta, quem recebe profeta receberá galardão de profeta. Quem recebe justo receberá galardão de justo. Mas quem der um copo de água fria para um destes pequenininhos, também não ficará sem recompensa. Ele está falando, primeiro ele fala de baixo para cima. Agora a segunda parte ele fala de cima para baixo. Ele está falando de gente que agora está servindo os seus irmãos, um pastor que aconselha, um discipulador que discipula, um líder de grupo familiar que faz toda quarta, ou sei lá qual é o dia do seu grupo familiar, o seu grupo familiar lá. Ele está falando de servir os pequeninos. E ele fala: essas pessoas também não ficarão sem a recompensa disso. Queridos, é verdade, nós honramos a nossa liderança, nós somos abençoados por isso. Mas eu quero te falar uma coisa: cada ligação, cada preocupação, cada oração, cada centavo gasto, cada sapato gasto indo visitar, Deus vê tudo isso e você receberá a sua recompensa. Independente se essas pessoas reconhecem ou valorizam ou acham você o demais. Mesmo se eles falam depois: veio atrás de mim porque está atrás do meu dinheiro, só quer saber da e um monte de coisas que as pessoas arrumam. Não liga para nada disso, a sua recompensa vem de Deus. Glória a Deus. Não caia na armadilha do ressentimento e da mágoa em nome de Jesus. É verdade. É gostoso, eu sei que é gostoso. Como é gostoso quando... Não porque o apóstolo sempre fala isso para mim. Queridos, eu estou ensinando para vocês o princípio da honra, vocês honrarem a sua liderança para o bem de vocês. Eu entendo isso, é a recompensa da honra. A gente, pelo menos o pastor Edmar está careca de saber dessas coisas. Pastor Joselito também. Queridos, quantos estão entendendo que nós estamos olhando para esse assunto da honra para um outro lado? Isso é importante. Meu nome não é Gabriel, mas eu também sou um pensador. Eu penso, é importante. A gente precisa pensar nas implicações. Eu fico tão maravilhado com o pastor que subirá um dia também, Luciano. Está numa fase maravilhosa, multiplicando em 3, em 4, está bombástico. Meu irmão, não quero te desanimar, pelo contrário, quero jogar lenha nesse fogo em nome de Jesus. Esse é só o começo, esses 14 serão 28, depois 56 e assim vai, em nome de Jesus. Mas chegará um momento que alguém vai interpretar errado o que você está fazendo. Apesar que você se doou, você pegou do seu dinheiro, do seu tempo, que você poderia estar gastando com sua esposa, tirando férias, caminhar, passear. É verdade, gente, é o que nós fazemos. E vai interpretar errado e vai literalmente cuspir no prato de onde ele comeu. Mas isso é um teste da parte de Deus para o nosso coração. Nós não podemos, eu tenho visto pessoas magoadas, ressentidas com ovelhas, às vezes que seja dirigente de grupo familiar, chateado, ressentido. Pastor, eu estou fazendo a visita, ninguém reconhece o meu trabalho. Pastor, eu tenho ligado, mas ninguém liga. Se as pessoas não ligam, Deus está vendo. E dele virá a nossa recompensa, aleluia. Melhor ainda se as pessoas reconhecem, não é verdade? É gostoso, não é gostoso, pastor? Eu sei que o Senhor gosta tanto de queijo gorgonzola, como eu. O queijo mais fedido é o que mais gosto.
Chega na minha casa e fala assim, porque eu lembrei que o Senhor gosta, eu comprei um gorgonzola para o Senhor. Eu vou ficar muito feliz. Outro dia eu estava lá na conferência de Santarém, chega o pastor Sandro. O pastor Sandro está em Fortaleza hoje, é o discípulo imediato do pastor Eibe para assumir Fortaleza. Para quem não sabe, a conferência de Santarém é a conferência nacional, mas ela hoje é toda organizada por Fortaleza, que vai lá levar a estrutura e faz a conferência em Santarém. E quem lidera toda essa loucura que é a conferência de Santarém é o pastor Sandro. No meio dessa turbulência toda, pastor, você imagina a cabeça daquele homem. No meio daquela agitação toda, ele chega para mim com um saquinho. Eu falei, pastor Ralph, é uma coisa para ti. Eu falei, o que é isso? Aí eu tirei, era 1 quilo de castanha de caju. Pastor Sandro falou assim, Ralph, eu estava lá em Fortaleza. Eu falei, rapaz, o Ralph deve ir lá naquela conferência. E eu sei que ele gosta de castanha de caju. Eu vou levar 1 quilo para ele. Eu fiquei lá, eu acho que igual um bobo, sabe, assim, por 10 segundos assim. Meu Deus, naquela agitação toda, o cara pensou lá em Fortaleza. O Ralph deve estar lá em Santarém, eu vou levar 1 quilo de castanha porque ele gosta tanto. Queridos, eu me senti tão honrado. Ser honrado é muito gostoso, sim ou não? Mas vai chegar momentos que você não será reconhecido, que você não será honrado. E naquele momento você fala, Senhor, eu mantenho os meus olhos fixos, no autor e consumador da minha fé. Sabe que o apóstolo Paulo falou? Ele falou o seguinte, de boa vontade eu me gastarei e me deixarei gastar. E ele estava falando esse versículo que está, deixa eu ver, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Ele estava falando isso num contexto que a igreja de Corinto não estava mais honrando ele. A segunda parte daquele versículo, serei menos amados por vocês? Mas se vocês reconhecem ou não reconhecem, de boa vontade, eu me gastarei e me deixarei gastar. Porque o apóstolo Paulo, ele sabia que a nossa recompensa não é dessa terra. Nossa recompensa está guardada nos céus, nos céus. Eu quero terminar, porque em Mateus capítulo 6, no meio do Sermão do Monte, Jesus fala sobre praticar boas obras aos necessitados, ele fala de oração, ele fala de jejum. Ele fala o seguinte, olha, se as pessoas vêm para vocês e elogiam vocês e falam, poxa, que legal, você está orando, você está jejuando, você está fazendo boas obras. Se acontece isso, nós perdemos a nossa plena recompensa. Queridos, eu entendi uma coisa, é preferível para nós, entenda, por isso eu falei que é algo espiritual. Eu estou olhando para o tema da honra de um outro lado. É preferível para os nossos discípulos honrarem a sua liderança. É preferível para nós honrarmos a nossa liderança. Mas para nós, para baixo, é preferível que a nossa recompensa venha do Senhor. Que a plena recompensa venha de Deus e não dos homens. E não dos homens. Porque nas 3 ocasiões, quando Jesus fala sobre ajuda aos necessitados, oração e jejum, ele termina da mesma forma. E o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, te recompensará. Nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para Deus. Nós discipulamos por causa de Jesus. Ele é o nosso patrão, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele até as coisas que atravessam o nosso coração, Ele sabe de tudo. Antes que a palavra nos chegue à boca, Ele já sabe. E é Ele que nos recompensará. Quantos trabalhadores na seara de Jesus nós temos aqui?
Feche teus olhos, vamos orar. Deus, nós estamos na tua presença. Nós cremos 100% nos princípios da tua palavra, sobre honra. Nunca duvidei. Nós somos abençoados quando nós honramos nossos líderes. Tem tantas formas de honrar. Alguns podem financeiramente, outros podem com abraço, outros podem com telefonema, outros podem numa cartinha lá no Vida Vitoriosa. Tem tantas formas como nós podemos, tanta variedade. Senhor, mas eu creio porque nós estamos trabalhando da forma bíblica, nós estamos nos doando para as pessoas, nós estamos presenteando a nossa vida às pessoas, nós estamos vivendo em prol dos outros. E poder de Deus tem fluído através de nós. O Senhor tem usado a gente para restaurar casamentos, para restaurar o relacionamento do filho para com o pai, do pai para com o filho. Senhor, é impressionante, pessoas como nós, tão falhas, são usadas para sermos usados canais do teu poder para batizar pessoas no Espírito Santo. Quem somos nós, meu Deus? Nós somos o tabernáculo do Altíssimo, o Senhor habita em nós. Que privilégio! Senhor, nós queremos seguir o conselho do homem mais sábio que esse mundo já viu, que falou em Provérbios, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem os desígnios da vida. Senhor, eu tenho conhecido líderes ressentidos, magoados, chateados, e ao mesmo tempo travados no mundo espiritual. Porque é verdade, as pessoas não honraram, não reconheceram, estão errados. Infelizmente vão sofrer consequências para isso. Mas Senhor, nós não podemos dirigir a atitude dos outros, nós vamos ter que dar conta das nossas atitudes. Senhor, enche a nossa vida com gratidão de sermos usados, apesar das nossas falhas, meu Deus. Só o Senhor sabe, as pessoas mais próximas, como nós também não somos super-homens. Apesar das nossas falhas, Senhor, é o maior privilégio que nós temos. Senhor, nos dá a fé, a certeza, Senhor, das coisas que não se vê. No nosso coração, que a nossa recompensa está guardada onde ladrões não roubem, onde a ferrugem não corrói. Ela está guardada, Senhor, independente da atitude das pessoas para conosco, porque o Senhor sabe o preço que nós pagamos. O Senhor sabe cada centavo gasto. O Senhor sabe das madrugadas mal dormidas. O Senhor sabe do tempo que a gente teria todo o direito de gastar em nosso favor, presenteado para os outros. O Senhor sabe de tudo. Até um copo de água fria que alguém dá para os pequenininhos, recém-nascidos ali, ele não ficará sem recompensa no teu reino, Senhor. Nós não estamos trabalhando para homem algum. Nós não estamos trabalhando para mostrar serviço para alguém, a não ser fiel sobre aquilo que o Senhor nos confiou. Tudo vai desaparecer, Senhor, um dia. Mas uma coisa eu quero ouvir dos seus lábios, uma coisa só: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, você será colocado sobre muito. Entre para o gozo do teu Senhor. Eu vou ter que prestar conta da atitude do meu coração e não dos outros. Cada um vai ter que prestar conta disso, da sua vida.
e eu da minha, Senhor. E eu quero ser achado feliz, grato, nocauteado pela tua graça, meu Deus. A tua misericórdia que se renova sobre mim a cada manhã. Quem somos nós, vasos de barro, para carregar a tua glória, meu Deus? Deus, se tem pessoas aqui hoje que caíram na armadilha do ressentimento e da mágoa, sejam discipuladores, sejam dirigentes de grupo familiar, supervisores de setor, de área, de distrito, pastores, liberta dessa prisão, meu Deus. Liberamos essas pessoas. Liberamos essas pessoas. Estão livres no mundo espiritual, porque conforme nós liberamos, nós também seremos liberados. Livre e solto na tua presença, meu Deus. A cada dia te servir com alegria, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Aleluia. Livre, leve, solto na tua presença, acreditando a cada dia de novo nos nossos discípulos. Jamais olhando para o novo convertido, esse vai ser igual. Deixa eu me aproximar com reservas. Não, Senhor, de novo, como o Senhor foi para Judas e falou: amigo, aqui vieste, de peito aberto, acreditando que o Senhor vê tudo, o Senhor sabe tudo, o Senhor recompensa tudo. O trabalhador, ele é digno do seu salário. Queridos, há pessoas aqui presas em ressentimento e mágoas. Porque você obedeceu a palavra de Deus, você se doou, você se derramou, você se presenteou na vida de outras pessoas. Mas essas pessoas não reconheceram, desonraram a sua atitude. E hoje você já não está mais com a mesma leveza, com a mesma atitude. Você continua na casa de Deus, mas o gás já não é mais 100%. Você está falando: eu faço o que eu posso. Vamos ver, está muito difícil. E Jesus quer te restaurar aqui nesta noite. Quer te tirar dessa prisão do ressentimento e da mágoa. Se você percebe isso na sua vida, eu quero te convidar a você só ficar de pé no seu lugar. Você não precisa vir nem aqui para frente. Mas você ser o sincero o suficiente para falar: Senhor, eu quero experimentar de novo a alegria, sabe, a leveza. Eu não quero ser calculista com os meus discípulos. Eu não quero ficar com reserva para não ser machucado novamente. Eu quero me entregar de novo com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Há poder de Deus sobre nós. Eu creio, quando Deus colocou no meu coração de ministrar essa palavra, eu creio que Ele já contemplou algumas vidas aqui. Eu quero te convidar, fique simplesmente de pé. Na verdade, eu penso que a grande maioria aqui deveria ficar de pé.
Porque uma coisa é empolgação no início do MDA, quando tudo multiplica, quando tudo frutifica, quando tudo é a primeira festa, a multiplicação, primeira isso, para mim era aquilo, tudo é festa. Mas depois de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos, de 14 anos, as coisas mudam. Deus, liberta-nos, Senhor, nesta noite. Nós queremos ser livres e leves, nós queremos andar, correr, voar na Tua presença. Nós queremos acreditar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. De boa vontade nós queremos nos gastar e sermos gastados. De boa vontade, feliz da vida. Derrama a Tua graça agora, Senhor, sobre os meus irmãos que estão em pé. A Tua graça que liberta, a Tua graça que é poderosa para arrancar, Senhor, as mágoas. Passa o Teu bálsamo agora, Senhor, sobre as feridas abertas, meu Deus. O bálsamo, Senhor. A cura instantânea, Senhor. Um milagre urgente, meu Deus. Um milagre instantâneo que nos porá em liberdade, meu Deus. Liberdade para discipular, liberdade para multiplicar, liberdade para confiar, liberdade para nos multiplicar em outros. Liberdade para nos doar novamente, para nos presentear novamente, nos derramar novamente. Queria pedir aos nossos pastores a saírem pelo esse salão e orar por essas pessoas que estão de pé. Eu creio. O Espírito Santo falou comigo que Ele fará milagres aqui nesta noite. Pessoas sairão diferentes desse salão do que entraram. Ministérios serão liberados aqui nesta noite. Frutificação, multiplicação de você, de grupos, de células, de grupos pequenos. Grilhões caindo. Quero ser livre para dar. Quero ser livre para te amar e caminhar como vencedor, como alguém que já morreu, mas em Ti ressuscitou. Quero ser
Quero ser livre pra te amar e caminhar como um vencedor, como alguém que já morreu, mas em ti Se você já recebeu a oração, pode se assentar para os nossos pastores poderem visualizar melhor. Quem não recebeu ainda a oração, permaneça de pé. Pastor João Luiz, aqui ó, esse casal aqui. Pastor Rafael, casal aqui ó. Ok, nós estamos chegando no final. Mais 5 minutinhos, tá bom? Toda primeira quinta-feira do mês, nós temos uma reunião como essa para abençoar todos os pastores que querem a visão do MDA. A gente tem recebido muitas fichas da associação e nós temos procurado distribuir esse acompanhamento quando as pessoas moram próximo de alguma igreja ou algum pastor que tem nos apoiado, como o pastor Anderson, de São Cristóvão, pastor Roberto, de Duque de Caxias, pastor Josué Valandro, da Barra da Tijuca. Enfim, nós temos um grupo de líderes e pastores que nos ajudam. E aqui nós temos promovido esse tipo